De acordo com esta palavra de Anselmo, eu gostaria que os irmãos aí que estão com a Bíblia possam abrir em Efésios 3, no capítulo 14, no versículo 14, a gente possa ler estes versículos de 14 a 21. É muito importante a oração de Paulo, ele ora novamente. Eu vou ler o 14, se alguém quiser, pode ler o 15, e assim por diante. O 14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Amém. Irmãos, eu achei interessante e oportuno o que Anselmo falou para todos nós, e esses textos, né, de Efésios, esse capítulo 2, o capítulo 3, que nós lemos aí agora há pouco. Eu vou na fala do Anselmo em relação à palavra. Nós sempre estamos falando sobre isso. Nós devemos sempre ter o conhecimento da palavra. Por isso, a fala do Anselmo de estarmos sempre lendo, para ter o conhecimento da palavra, e onde nós estivermos, seja nas nossas casas, seja no trabalho, seja na rua, onde nós estivermos, que colocaremos em prática essa palavra, pelo conhecimento que nós estamos tendo na palavra. Então, quanto mais lermos a palavra, mais vamos ter entendimento. O Espírito Santo vai nos revelar esse conhecimento, não o eu humano Sormani ter esse entendimento, mas sim através do Espírito Santo ter esse entendimento da palavra e saber lidar aí fora, aonde nós estivermos. Dessa forma, aí sim, com o conhecimento da palavra, vai ser muito mais fácil o Espírito Santo nos usar, né? Nos usar para esse entendimento para o pessoal aí fora, para as pessoas que estão, vamos dizer assim, pensando só em diversão, porque hoje está esse caos no nosso país, não, no mundo, por causa desse entendimento da palavra, que as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Então, a palavra de Anselmo sobre essa leitura que nós devemos ter, eu não vou botar muito não, só diariamente. Deveríamos ter vamos dizer assim, esse caminho, né? De buscarmos sempre a palavra através do Espírito Santo e esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo, a Giovana, ela acho que está fazendo direito, não é isso, Giovana? Então, se Giovana não lê os artigos, tudo, para ela ter esse entendimento, quando chegar numa hora de uma audiência, ela vai ficar meio que sem saber o que fazer. Então, nós, se não tivermos esse entendimento da palavra, por isso o Anselmo comentou sobre esse texto, nós não vamos ter como, vamos dizer assim, passarmos esse conhecimento
ou essa orientação para as pessoas aí fora. E no trabalho nós devemos estar com esse conhecimento. E ter esse conhecimento. Também dentro das nossas casas. Temos que ter esse entendimento. Ao mesmo tempo, nas ruas, o nosso procedimento vai dizer quem nós somos. Então, que sejamos, de novo, como o Anselmo comentou, que sejamos essas pessoas de começar a ter esse tempo para Deus diariamente, para esse conhecimento da palavra. Amém? Amém, amém. Esse Amém. texto tem bastantes princípios aí importantes realmente, né? E Efésios, realmente, Paulo traz muita coisa importante para nós, né? Esse texto que a irmã Lurdinha deu, né? Versículo 19. E assim entender o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento, né? Até parece meio contraditório, né? Eu vou entender o que excede todo conhecimento, né? Ou seja, é um entendimento que não é só mental, né? Que muitas vezes não vai ter muita lógica, né? Então, assim, se for pela lógica, você não vai conseguir entender. Naturalmente falando, você não vai conseguir entender, porque ele excede, né, todo o conhecimento. Mas, aí vem o versículo anterior, né? Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender, né? Largura, comprimento, altura e profundidade desse amor, né? Então, assim, o Anselmo falou no início da questão do corpo, né? Então, muita coisa a gente vai aprender justamente no convívio do corpo. Não adianta a gente falar, né? Se dedicar sozinho, né? A buscar sozinho, a se especializar em alguma determinada coisa. Vai ser na união do corpo que nós vamos crescer, na união do corpo que nós vamos nos aprofundar disso. E tem coisa realmente que o Espírito vai nos falar que a gente não vai entender, no momento a gente não vai compreender, porque excede o nosso conhecimento natural. É loucura, como falar, as coisas espirituais são loucura para o natural, né? Então, o conhecimento natural, também não vai ter lógica nenhuma, né? Não vai ter lógica nenhuma. Mas o pai está falando, faz, né? Quer dizer, é algo que excede o entendimento, né? Mas é o que o pai está requerendo da gente, é justamente uma postura diferente, né? Existe muitas, no mundo hoje, né? Vamos dizer assim, tem as etapas de conhecimento, né? Aí teve a inteligência emocional, né? E muito forte, tipo uma revolução, né? Que você tem que analisar as emoções, não é só o conhecimento lógico, né? Então, teve toda uma linha de estudos, livros sendo lançados sobre inteligência emocional. Depois teve uma outra linha que acabou não tendo o mesmo impacto, né? Que é a inteligência espiritual, né? Que é mais ou menos trazendo justamente esse conhecimento que nós temos no espírito, que tem que ser aplicado também, né, no nosso dia a dia, tanto a nível pessoal, familiar, empresarial, né, algo muito profundo. Mas por que não pegou tanto quanto o emocional? Porque não é algo natural de se estudar, né? Não é algo natural de se vivenciar. É uma experiência que muitas vezes ela contradiz a lógica, contradiz o conhecimento, né? Então muitas vezes passa a ser até ilógico, né? Esse conhecimento espiritual. Mas o que o Pai está realmente preparando para nós é isso, né? A gente vê isso aí em Efésios mesmo, né? Voltando lá no capítulo 1 de Efésios, Efésios 1:18. Aqui Paulo também orando a nosso favor, né? Aqui, Paulo agradece a Deus e ora, né? A partir do 15 aqui, ó. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora,
Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da herança dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Né? Interessante aqui, né, que ele não fala que vai dar um... Não fala para a nossa mente ser aberta, né? Nosso conhecimento natural ser aberto, mas que Deus abra os olhos do vosso coração, né? Por quê? Ele vai além da minha mente, quer dizer, com a minha mente, né, eu não vou conseguir ter essa noção desse... que é isso, né? Essa dádiva que o Pai está realmente preparando para nós, né? Eu falo, o Pai da glória, né? Vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, né? No pleno conhecimento dele. E para isso, esse recebimento vai ter que ser pelo coração, né? Tem aquela promessa que fala que no final dos tempos, né, o mundo não vai ler a Bíblia, vai ler a nossa vida, né? Porque nós seremos cartas vivas. Por quê? Ele vai escrever no nosso coração as suas palavras, né? Vai escrever onde? Na mente? Não, vai escrever nos nossos corações, a sua palavra. O coração simboliza o espírito, né? Ele simboliza o nosso espírito. Então, assim, acho que o desafio nosso grande hoje é justamente isso. A nossa mente está sintonizada com o nosso espírito, né? A nossa mente está sintonizada com o nosso espírito. Porque a nível espiritual, o Pai já nos deu tudo, né? Que nós precisamos. No Efésios 2, né? Que o Anselmo leu primeiro, né? Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não é algo que a gente vai receber quando morrer ou quando Cristo voltar, né? Algo que aconteceu na ressurreição de Cristo, né? Então, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também vai nos transformar depois, né? Mas ele já nos colocou a nível de espírito nessa posição, né? Já nos entronizou nos lugares celestiais, né? O que é isso senão o reino, né? Então nós já estamos no reino, né? Nós já fazemos parte desse reino. É no versículo 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, ele já nos colocou nos lugares celestiais, já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Para quê? Né? Para que nós possamos mostrar agora, nessa nova era que a gente está, né? A suprema riqueza da graça do Pai, né? E a sua bondade, né? Para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, ele está nos dando algo para nós podermos compartilhar realmente para o mundo, né? Para mostrar realmente Deus realmente é bom. E ele abençoa, e ele nos supre, né? E uma coisa interessante desse texto que o Anselmo leu, que me chamou a atenção, cadê aqui, ó? Versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Não somos mais estrangeiros, né? Então, assim, a gente tinha aquela mania de falar, né? Eu sou estrangeiro aqui, né? Eu estou de passagem, né? Meu reino é nos céus, né? Então, a gente vivia aqui como realmente como algo transitório, né? Como algo assim realmente de passagem mesmo, né? Como estrangeiros, como se a nossa pátria não fosse aqui, tá? Só que a visão aqui é diferente, né? Sois concidadãos dos santos. Então essa pátria nossa, né? Não é mais o mundo natural, mas já podemos desfrutar do reino aqui na Terra, né? O Pai já nos deu o reino, nós já estamos no reino. Então eu tenho que começar a viver o reino agora. Acho que foi o Céu mesmo que falou, né? A vida eterna já começou, ela não vai começar, né? Ela já começou. Eu já tenho que ter essa consciência, né, de que a vida eterna já começou. E eu já faço parte dessa vida, eu já faço parte do reino do Pai que já se manifestou desde a ressurreição de Cristo, né? Ou já se iniciou, pelo menos, né? Não se manifestou naturalmente ainda, né? Mas ele já foi estabelecido, assim, no reino espiritual, né?
Então, Cristo e o Pai não precisam fazer mais nada, o reino já existe, né? E ele já nos colocou lá, nesse reino. Nós já temos acesso ao reino, né? O que é mais importante. Então, agora, justamente, o que é? É realmente é o que Paulo fala aqui, né? Que os nossos olhos dos nossos corações sejam abertos para nós enxergarmos isso. Não vai ser o nosso olho natural, né? Tem que ser o olho do meu coração. Quer dizer, a terceira visão, né, que os místicos falam, né? O olho na testa, né? Tem muita dessas ilustrações, né, dos místicos e tal. Mas para nós é justamente o que é o olho do espírito, o olhar do espírito, né? E a questão do o Giovanni falou, o Anselmo também a respeito da palavra, né? De conhecer, de estudar. É realmente importante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Porque o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, né? Então, para eu ser lembrado, eu tenho que primeiro conhecer, né? Eu vou conhecer, eu posso até esquecer, mas o Espírito Santo vai me lembrar. Mas eu já tenho que ter, no mínimo, ter lido aquilo lá, né? Lembra que você leu tal coisa? Na hora você não entendeu, mas é isso aqui. Quer dizer, eu vou ser lembrado de alguma coisa. Então, realmente é importante a gente estar lendo, ouvindo, compartilhando, né? Porque isso aí vai ser uma ferramenta, né? Porque são as promessas do Pai que são a base para a nossa fé, né? Então, a minha fé é fundamentada na palavra, né? Quanto mais conhecer a palavra, quanto mais conhecer a Cristo, maior vai ser a minha fé, né? Porque é a base da minha fé, né? Qual que é a preparação do Evangelho da Paz, né? Calçar os pés de preparação, que é justamente isso, né? A gente ter essa base forte, essa convicção, que qualquer pessoa que nos arguir de qualquer coisa, a gente não vai ter dúvida, né? Daquilo lá, porque a gente está numa boa base, né? A gente está firme naquela base, naquela rocha que o Pai tem nos preparado. E a questão maior é justamente isso, né? A questão do corpo, né? Então, acho que a grande revelação que o Pai tem nos dado aqui, realmente, hoje, né? É realmente isso, né? Que o Anselmo iniciou falando, né? Que o diferencial nosso hoje é justamente isso. Deus preparando, né? Um corpo para habitar, né? Deus preparando um corpo para se relacionar conosco. E realmente isso é tremendo e glória ao Pai, né? Que nós estamos enxergando isso, né? Glória a Ele que nós estamos podendo sermos participantes disso. E realmente, como foi falado, né, a nossa responsabilidade aumenta, né, com isso. Por quê? Porque o que eu faço vai afetar o corpo, né, por bem ou por mal, né? Se uma parte do corpo sofre, toda sofre. Se uma parte se alegra, todos se alegram, né? Então, realmente, eu passo a ter uma responsabilidade no corpo, né? Então, tudo que eu fizer vai ter consequências, né? Vai ter consequências. E o que nós queremos é ser bênção, né? Nenhum de nós aqui tem certeza disso, quer ser maldição, nenhum de nós quer ser problema. Nós queremos realmente ser canais de bênção, estarmos aqui para abençoar os irmãos, abençoar todos, né? Que ainda não conseguiram enxergar isso que nós estamos enxergando, né? Então, o Espírito Santo de Cristo nos ilumine, né? Nossos corações sejam abertos, né? Nossos olhos sejam abertos, né? Que haja um despertar para realmente essa fase que o Pai tem levantado, haja essa luz, haja realmente um acordar do sono, né? Total, para que nós enxerguemos isso e possamos já vivenciar isso, né? Vivenciar o reino, vivenciar essas boas novas, né? Que está sendo mostrado e principalmente, né? Nós começarmos a desfrutar, né? Dessas bênçãos que o Pai tem reservado para nós, né? E tenho certeza que são grandiosas, né? E realmente vão muito além do que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos, né? Então, haja esse manifestar e se mover em cada um de nós aqui. Amém, amém.